Tu pode fazer o melhor brigadeiro do mundo, mas se a tua apresentação for fraca, ninguém vai querer pagar caro nele. Eu sou a Luana e hoje eu vou te mostrar como aumentar o valor dos teus brigadeiros só com técnicas de apresentação e montagem. Quando a gente pensa em um produto bom, não é só sobre o sabor dele. E na confeitaria, a gente vai sempre vender primeiro com os olhos. Ninguém vai provar o teu brigadeiro primeiro, todo mundo vai julgar a aparência dele primeiro. E se ele parece amador na aparência, ele já perdeu o valor antes da primeira mordida. E é aqui que muita gente acaba errando. Foca só na receita e esquece da apresentação. Só que a apresentação muitas vezes é o que vai justificar o cliente pagar mais caro no teu doce. Até porque eu posso fazer um brigadeiro com Nescau e outro com chocolate nobre e por fora eles parecerem o mesmo brigadeiro. E o teu cliente não vai conseguir adivinhar que o teu brigadeiro é feito com os melhores ingredientes do mundo se ele tá numa caixinha de plástico padrão igual a todos os outros brigadeiros. Tem que ter algo que diga que esse é o melhor brigadeiro com a melhor qualidade. E quando o cliente olhar para o teu produto, ele vai pensar em 3 coisas. Isso parece gostoso? Parece bem feito? Teve um cuidado por trás? E terceiro, se vale a pena pagar o preço que tu tá cobrando. E todas essas perguntas vão ser respondidas através da apresentação e da montagem. Porque não é sobre se o teu brigadeiro é gostoso, é se ele parece gostoso. Então, primeiro de tudo é a padronização. Brigadeiro torto, com tamanho diferente ou mal enrolado, passa aquela sensação de amador. Então a primeira coisa é usar uma balança, porque todos os teus brigadeiros precisam estar com o mesmo peso. Não dá para ter um brigadeiro de confete gigante e um brigadeiro de ninho bem pequenininho. Tudo tem que estar no mesmo tamanho, padronizado. Então se eu sei que o meu confete pesa muito mais do que o meu leite em pó, eu vou ter que ajustar o peso de cada massa para no final todos os meus brigadeiros terem o mesmo peso. E esse aqui é um dos pontos mais simples, mas que no final vai fazer muita diferença. Até porque ninguém quer pagar caro em algo que é feito de qualquer jeito. A outra questão é o acabamento. Imagina que eu pago caro numa caixinha de doces e aí os brigadeiros estão assim. Esse aqui tá todo melecado, esse aqui tá careca, esse aqui visivelmente tá fora do ponto porque ele deitou na forminha, esse aqui todo melecado, esse daqui muito menor do que todos os outros e esse aqui com o mesmo problema. Quando a gente compara com o mesmo sabor que tá aqui do outro lado, ele tá muito menor. Além disso, essas forminhas aqui são muito maiores pro tamanho do brigadeiro e aí fica parecendo um aspecto de vazio. Parece que os docinhos são muito pequenos. Pode estar aqui, numa embalagem bonitinha. Ainda assim vai ficar feio. Esses brigadeiros podem estar na melhor embalagem do mundo. Ainda assim vai continuar feio. E se eu tivesse pagado barato nessa caixa, talvez eu nem me importasse com todos esses detalhes. Mas quando a gente paga um valor mais caro em um produto, surge aquela expectativa da qualidade. Então ela precisa ser sempre cumprida. Agora, olha a diferença. São os mesmos brigadeiros, exatamente os mesmos sabores. Mas os dois de confete não estão melecados, nenhum menor que o outro. Esse aqui de morango não tá com um aspecto que perdeu o ponto. Na Nutella a gente não tem nada melecado. Esse aqui não tá careca. E esse aqui tá com acabamento perfeito e não tá menor que nenhum outro. Além disso, eles estão numa forminha com o tamanho certo e eu também coloquei algumas pétalas aqui para preencher a caixinha. Só com esses pequenos detalhes que eu não gastei muito mais, eu só cuidei um pouquinho mais da padronização, essa caixinha ficou muito melhor que a outra. Então, quando a gente compara as duas caixinhas, nem parece que são os mesmos brigadeiros, mas são. É exatamente a mesma massa, os mesmos sabores, só que com um acabamento diferente. Então, o resumo aqui não é só comprar uma embalagem e jogar os brigadeiros lá de qualquer jeito. É um conjunto, a apresentação tem que estar boa, a finalização dos brigadeiros também. E se o que eu tô falando tá fazendo sentido pra ti, já deixa um like aqui no vídeo pra eu saber. Agora a gente vem pro que mais vai dar um impacto visual, que é a embalagem. Uma caixinha simples muitas vezes pode passar a impressão de um brigadeiro um pouco mais barato, enquanto uma caixinha mais elaborada vai passar a ideia de um presente, e os clientes acabam aceitando pagar muito mais em algo que é presenteável. Por exemplo, se tu fosse dar uma lembrança de Natal para alguém da tua família, qual dessas caixas aqui tu ia escolher? Essa primeira aqui nem remete a algo presenteável, muito menos ao Natal. Já essa aqui, sem nem eu ver os brigadeiros, eu já sei que é um presente e é de Natal. E ainda tem um visor em que eu posso ver os brigadeiros e isso chama muito mais atenção. E se tu concorda com
isso que eu disse, comenta aqui pra eu saber. E é sempre importante entender que se tu quiser aumentar o valor do teu produto, tu nunca pode vender só um brigadeiro. Tu vai vender um presente, uma experiência, algo que foi feito com muito carinho, muito cuidado, com atenção. E essa percepção vai vir sempre antes da primeira mordida. Então, se tu quiser vender o teu brigadeiro mais caro, olha sempre primeiro para a apresentação. E, gente, eu também não tô falando para fazer um brigadeiro ruim com ingredientes de baixa qualidade e colocar numa caixinha bonita. Mas a apresentação é algo que não pode ser deixada de lado, tem que vir junto com o sabor. E agora que tu já sabe como deixar o teu brigadeiro perfeito, o próximo passo é montar vários kits atrativos para os teus clientes. E eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu te mostro como criar combos super lucrativos, usando justamente essa estratégia da apresentação. Então clica aqui nos cards e assiste. E se tu quiser mais dicas sobre brigadeiros, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui pra ti.